Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz. Hoje eu quero trazer para vocês a referência de um livro que eu li e que eu achei muito legal, que é de Heinrich Zimmermann. Em francês o título é Le Roi et le Cadavre. Em português eu acho que o título é A Conquista... Não lembro, gente. Depois eu ponho na descrição o título em português. É um livro que eu decidi ler porque está numa das sequências de leitura comentada da Nova Acrópolis. E eu decidi ler porque Heinrich Zimmer, ele é um autor que me chamou muito a atenção. Mas antes de eu contar para vocês por que esse autor me chamou a atenção, roda a vinheta. Heinrich Zimmermann, ele é um autor alemão que durante a Segunda Guerra Mundial buscou exílio nos Estados Unidos. E um dos seus melhores amigos era nada mais, nada menos que Joseph Campbell e Carl Jung. Donc, como ele tem amigos assim tão importantes que eu considero pessoas que influenciaram muito na questão da mitologia, eu me interessei em descobrir a literatura. E esse livro em especial, porque Heinrich, ele morreu muito jovem e de uma morte muito súbita. Não consegui descobrir do que exatamente ele morreu, mas foi muito rápido. E as suas obras não foram acabadas. E foi Joseph Campbell que terminou esse livro, terminou de compilar as anotações dele e montar esse livro. Então, eu disse, deve ser um livro que tenha uma profundidade muito grande, por isso eu decidi ler. E dentro desse livro existem vários contos, contos indianos, contos sobre a tábua redonda do rei Arthur, contos árabes, islâmicos. Existem vários contos aqui dentro, e dentro desses contos teve um especificamente que me tocou muito, e eu decidi fazer esse vídeo sobre esse conto especificamente e fazer uma reflexão com você sobre os aprendizados que eu tive com esse conto. Mas antes, aquele recado básico, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se ele pode ajudar outras pessoas e ajude o canal a crescer. Bem, gente, o conto que eu escolhi foi o primeiro conto do livro. O nome do conto é muito engraçado. O nome do conto é As Babuchas de Abu Kazem. Babuche, gente, é aquele sapato árabe típico que a gente vê no filme do Aladdin, que tem aquele ponto aquela ponta bem bicuda, que normalmente é feito de cetim e muito bem bordado. Bom, quem é Abu Kazem? É um comerciante muito bem sucedido, que teve muita sorte na vida, com muito trabalho e dedicação, e conseguiu construir um pequeno império. Mas as suas babuches eram conhecidas na cidade por serem muito velhas e muito desgastadas. E um dia ele comprou essências de rosa muito preciosas. Essência de rosa, gente, é uma das coisas mais caras que existe na perfumaria. É o mesmo preço ou até mais caro que comprar ouro. Essência de rosa é extremamente caro. Então, para vocês terem uma ideia do valor da mercadoria que Abu Kazem tinha comprado. E ele comprou também uns recipientes de cristal para colocar essas essências de rosas para vender. Com a felicidade que ele estava desse grande venda que ele ia fazer, com o que ele tinha ganhado com a compra da essência de rosa, e que ele ia lucrar vendendo essas essências de rosas em pequenos frascos para as mulheres se perfumarem, ele decidiu se dar um presente. E ele foi à sala de banho da cidade para tomar um banho. Chegando lá, ele deixou suas babuches como hábito do lugar e foi tomar seu banho. Lá ele encontrou um amigo que falou para ele: Abu Kazem, tá na hora de você trocar essas babuches. Elas estão muito velhas, não condiz com você. Você é um comerciante tão bem sucedido, você pode comprar uma babuche. Para de usar essas babuches velhas, compra uma nova para você. É uma vergonha você andar, olha só, cheia de taxa, toda velha. Ele disse: não, elas são confortáveis, eu gosto delas, elas me trazem sorte, eu não vou me desfazer delas. E aí, o amigo do Abu Kazem, saiu, foi embora e ele continuou seu banho. Nesse inteirinho,
O primeiro-ministro da cidade chega com a sua comitiva, tira suas babuches novas, bonitas, muito bem bordadas e vai tomar seu banho. Só que nessa entrada, as babuches do Abucazen se esconderam, foram para debaixo dos panos. E quando ele sai do banho, ele olha, meu amigo foi gentil, me deu uma babuche nova. Ele pegou aquelas babuches e foi para casa. Quando o primeiro-ministro sai, ele diz, alguém roubou minhas babuches. E quando eles começam a procurar, eles encontram as babuches de Abucazen. As babuches dele eram tão velhas, tão conhecidas na cidade, que logo eles disseram, é as babuches do Abucazen. Ele teve que pagar uma multa para o primeiro-ministro e foi acusado de roubo. Ele falou, essas babuches estão me trazendo má sorte. Eu vou dar um jeito de me desfazer delas. Pegou elas e jogou no lago atrás da casa dele. Os pescadores foram pescar e quando eles foram puxar a rede, por causa das taxas que ele tinha colocado e as coisas que ele tinha colocado para tentar dar mais vida para suas babuches, rasgou as redes dos pescadores. E aí os pescadores foram reclamar com o juiz, dizendo ele tem que nos comprar redes novas e nos pagar uma multa, porque nós perdemos nossa pescaria de hoje. Lá foi Abucazen pagar de novo o dano que as babuches tinham feito e pagar a multa. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essas babuches e vou enterrar. E aí ele começou a enterrar, cavar um buraco atrás de casa para enterrar as babuches. E aí o seu vizinho olhou e falou, esse comerciante tá com más intenções. Ele achou tesouro no quintal dele e não quer dividir com o sultão. E foi contar para o juiz que ele estava escondendo dinheiro no terreno dele. Ele falou, não é dinheiro, é minhas babuches. Não, você vai ter que pagar uma multa e provar que não era dinheiro. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr essas babuches para checar aqui na janela e depois eu vou jogá-las no fogo. Ele pegou as babuches que estavam molhadas do rio, da água e pôs a secar na soleira da janela. Ele morava no primeiro piso. Nesse instante, o seu cachorro decide brincar com as babuches e uma delas cai. E nesse exato momento estava passando uma mulher grávida embaixo. Aquelas babuches horríveis, toda molhada, deram um susto na mulher, que na hora ela perdeu a criança que ela estava esperando. Na lei, diz que ele teria que pagar uma multa pela vida que tinha sido perdida. Lá foi ele condenado e pagado mais uma multa porque tinha acontecido. Ele falou, mas que droga de babucha, eu vou pegar essas babuchas e vou jogar lá no rio. Jogou lá no rio. Só que esse rio levava para uma represa, que era a fonte de água da cidade. E aí o que aconteceu? As babuches foram lá e entupiram a saída da água e a cidade ficou sem água. Quando foram ver qual era o problema, lá estavam as babuches do Abucazen. Tiraram as babuches do Abucazen, ele com muita raiva pegou as babuches e foi até o juiz e falou para o juiz, faça alguma coisa porque eu não aguento mais, eu só estou tendo prejuízo com essas babuches, a culpa não é minha, é delas. Todo mundo achou muito engraçado a história e o juiz disse, a partir de hoje, se essas babuches ocasionar algum problema, você não é responsável pelas babuches. Resumo da história, gente. Pode só parecer que ele era muito mão de vaca e quando você é muito mão de vaca, você pode ter problemas. Mas tem muito além do que isso nessa história. Essa história traz para nós uma reflexão sobre a gente limpar a nossa casa das coisas que não têm mais valor. A partir do momento que a gente não deixa o fluxo da vida limpar a nossa casa e que as coisas novas possam entrar e que as coisas velhas possam sair, a gente começa a ter problema. A lei do karma começa a trazer problemas para a nossa vida para que a gente possa ter reflexões e pensar o que eu posso fazer. No minimalismo, a gente fala muito em ter estritamente o essencial, ou no essencialismo, a ter estritamente o essencial, aquilo que é importante para você. Quando a gente carrega ou sentimentos na nossa psique. Pense nisso, quantos traumas você está vivendo, quanto tempo você está vivendo no passado em coisas ruins que aconteceram na sua vida. Deixe suas babuches dos traumas, das dificuldades passar. Se concentre no presente, nas coisas novas que a vida vai trazer para você. Assim como as babuches de Abucazen começaram a lhe causar problema para que ele entendesse que ele precisava realmente parar de se prender a mesquinharias e olhar as coisas boas da vida, a mesma coisa pode acontecer com você. Se a sua casa é entulhada de coisa, quer dizer que o seu mental também é.
Eu trago essa reflexão não só para o físico, para aquilo que a gente pode ver, mas para aquilo que está na nossa cabeça, para aquilo que a gente carrega de mágoa, de trauma. Eu não falo com aquela pessoa porque ela me magoou. Eu não faço isso porque aquela pessoa não me fez aquilo. Eu não perdoo meu pai porque ele fez aquilo. Eu não perdoo a minha mãe porque ele fez aquilo. Gente, tudo isso são as babuches de Abucazen, trazendo peso para a sua vida, seja ela mental, seja ela física. Sabe aquela roupa que você não consegue se desapegar? Ou aquele objeto que você não tem mais utilizado, mas você não consegue se apegar? Por quê? Qual é a mágoa? Qual é a dor? Ou qual é a alegria que está ali? A gente não precisa de algo físico para se conectar com o nosso espiritual, com a nossa alma, com a nossa alegria. A gente precisa simplesmente viver a vida de uma forma mais leve. Deixar que o fluxo da vida passe pela gente. E deixar que o fluxo da vida traga coisa nova. Só que se a gente não abre espaço para o fluxo da vida, ele não vai vir. Ele vai ficar preso. Se o Abucazen não se desfizer das suas babuches no tempo certo, ele vai começar a trazer problemas. Para que ele entenda que ele precisa tocar as babuches. A mesma coisa é a vida. Eu trago essa reflexão para vocês porque eu sou uma pessoa que me apego muito às coisas. E cada vez que acaba uma roupa, eu tento não sofrer, mas me dói de terminar algo. Mas, na verdade, a gente tem que tentar não se apegar. Está na Bíblia, acumule tesouros onde as traças não podem roer. É difícil, não é fácil. Eu também não consigo fazer isso de hoje para amanhã. Esse conto, esse mito das babuches me fez pensar muito nisso. Que eu ainda tenho que limpar da minha vida mental e física para que eu possa abrir espaço para o fluxo da vida. Isso é minimalismo, isso é uma vida slow life, isso é uma vida essencialista. É você sempre seguir o fluxo da vida. A vida não para, nada para. Olha um rio, ele está sempre se renovando. A nossa vida deve ser como um rio, estar sempre se renovando. Indo às coisas que já foram importantes um dia, que nos trouxeram felicidade, e entrando outras, novas experiências, novas coisas na nossa vida. Espero que a lição de Abucazen tenha tocado vocês como me tocou também. Porque realmente não é um conto só de uma pessoa que era muito mesquinha, mas é o conto de alguém que se apegava nas pequenas coisas e esquecia de respeitar o fluxo da vida. Essa é a principal lição desse conto. Foi o que eu mais tirei para mim. No mais, se vocês querem saber como é minha vida aqui em Paris, me siga lá no Instagram. Lá eu sou MarilaGRS. Se não, um beijo grande e espero que vocês nunca esqueçam das babuches de Abucazen.